Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre psicologia e direito. Às vezes pode parecer que essas duas ciências, esses dois ramos do saber humano não se comunicam, mas ao contrário do que muita gente pensa, eles têm um profundo, um intrínseco relacionamento que vai fazer todo sentido na hora da gente observar o indivíduo enquanto ser humano e a ciência jurídica enquanto mecanismo protetivo desse indivíduo associado à psicologia, que também tem esse viés. Mas enquanto um lida com as relações entre pessoas, coisas e poder, o outro lida do indivíduo com relação a ele mesmo e o meio em que ele está, de uma forma mais terapêutica, de uma forma mais focada na saúde mental do indivíduo. Mas calma, vamos por partes. Primeiro a gente precisa entender todo o contexto do que é a psicologia de uma forma bastante rápida, para poder começar a fazer o link, né, no que se comunica a psicologia com o direito. Vamos entender primeiro então o que é a ciência psicologia. No seu estudo etimológico, você tem a junção das palavras psique, que é a alma do indivíduo, né? E o logia, que é o estudo. Então a gente já pode começar conceituando dizendo que psicologia é o estudo da alma. Né? Segundo alguns doutrinadores, é a ciência que trata dos aspectos intelectuais e morais de um indivíduo, né? Ciência que trata dos fenômenos psíquicos, a sua classificação, a sua análise, né? Acerca das faculdades intelectuais e morais de um indivíduo, tá certo? A psicologia, a saber, ela tem algumas abordagens, sendo as principais a psicanálise, a gestalt, o behaviorismo e a psicologia sócio-histórica, tá bom? Bom, prosseguindo aqui no nosso roteiro, quando eu falo de psicologia, o estudo da alma, eu preciso olhar para o indivíduo, certo? Eu estou olhando para uma pessoa, para um ser humano, para um ente que vive dotado de uma alma dentro dele, tá certo? E aí, quando eu olho para o indivíduo, eu tenho que observar as características da sua personalidade. É o pensar, o sentir e o agir que esse indivíduo tem no meio em que ele está. Isso vai demonstrar muitos aspectos da personalidade de um indivíduo. Ou seja, quando eu observo uma pessoa e vejo como ela pensa, sente e age no meio em que ela está inserida, eu consigo descobrir elementos não só fundantes, mas também que delatam a personalidade dessa pessoa, tá certo? Então é um estudo que possibilita não só essa percepção, mas também uma previsão e uma intervenção da psicologia nesse indivíduo, na personalidade dele, para remediar, eventualmente, caso se faça necessário, né, evidente, alguma angústia que ele tem. Então, quando a gente fala de psicologia, eu preciso pensar sempre em saúde mental. Eu preciso entender que a palavra angústia, que todos nós experimentamos em algum momento da vida, a gente está lidando com o grande cerne da psicologia. Como é que eu vou pacificar as angústias que o indivíduo tem em relação a ele ou com o meio em que ele está inserido, para poder remediar isso e torná-lo um indivíduo mais saudável. E aí, saudável na psicologia é o equilíbrio do eu, o indivíduo equilibrado, né? O indivíduo que está gozando da homeostasia, que é o equilíbrio utilizado, a homeostasia, esta palavra, dentro da psicologia, tá bom? Então vamos entender o seguinte, a psicologia, né, da personalidade, ela busca trazer esse equilíbrio para o indivíduo e oferecer também um ajustamento que se faça necessário para que ele possa eliminar as dores que ele está sentindo, certo? Eliminar aquilo que está adoecendo ele, afastar, por fim, as angústias desse indivíduo. E aí a psicologia, então, olha para a espécie humana e classifica a espécie humana em segmentos etários, isto é, por idade. E por que ela faz isso? Porque você vai ter um ramo da psicologia, chamado Psicologia do Desenvolvimento, que olhando para essas faixas etárias, vai observar que o indivíduo, a depender do tempo de vida que ele tem,
lida com as situações de uma forma diferente, porque cada fase da sua vida é exprimida por uma determinada circunstância e às vezes muita maturidade conta, porque você já está lá na terceira idade, né? Às vezes falta de maturidade também conta para uma explicação de determinado comportamento lá na pré-adolescência, enfim. A gente precisa entender que na psicologia do desenvolvimento a gente tem as seguintes fases. Eu tenho a infância, eu tenho a juventude, eu tenho a fase adulta e eu tenho a velhice. Então são 4 fases que a gente tem dentro da psicologia do desenvolvimento e que olha o indivíduo a depender da fase que ele está para dizer como ele lida com as aflições, as angústias, os desafios, as felicidades que ele enfrenta no seu dia a dia, na fase que ele está enfrentando. Então a psicologia do desenvolvimento, ela tem o quê? Essa característica de observar a faixa etária dos indivíduos, né, e oferecer aí uma justificativa, e muito plausível, né, do comportamento dele, que depende conforme a idade que ele tem, conforme a angústia que ele sofre. Na verdade, a gente nunca vai ver uma criança, um recém-nascido, preocupado com uma conta vencida. Pelo contrário, ele nem poderia saber disso. A gente não pode pedir a um pré-adolescente que pilote um ônibus espacial. Ele não tem capacidade, em regra, para isso. Falo em regra porque sempre tem os superdotados, né? Vamos excluir essa fatia da sociedade. Então percebam, quando você olha, e aí até uma reflexão nossa para o dia a dia, quando você olha para uma criança ou para um adolescente, né? Ou às vezes para alguém que é mais novo do que você, fazendo uma coisa que você jamais faria porque você teve uma experiência, perceba que você teve também a aquisição da maturidade. Você adquiriu maturidade com isso. Então, é claro que para você adquirir essa maturidade, precisou o fato, espaço e tempo se fazer presente para você conseguir atingir essa maturidade. Então, veja, a psicologia do comportamento fala, um indivíduo que tem uma determinada idade, que vai passar por uma determinada experiência, ele já terá uma certa abordagem dele mesmo com essas questões por conta dessa questão etária. Claro que, como sempre, em toda disciplina humana, nada é absoluto. Não estou dizendo para você que um indivíduo com 20 anos de repente não tenha maturidade e também não estou dizendo que o indivíduo com 40 seja certamente um indivíduo maduro. Até porque existem aqueles indivíduos que se prendem no passado e não admitem que o tempo passou. Então ele fica com a característica da persona dele lá parado nos 15 anos e aí você vê uma pessoa de 50 anos achando que tem 15 fazendo coisa de 15. Ao mesmo tempo que você tem o inverso. Às vezes uma pessoa de tenra idade, de 20, 25 anos, com uma mentalidade já tão desenvolvida que parece que essa pessoa tem 50, 60 anos. Isso a psicologia também prova e observa a partir da psicologia do desenvolvimento como é que essa questão ela lida, como o indivíduo, né, reage, né, nesse meio, nessas circunstâncias. Bom, prosseguindo, a gente falou no começo do vídeo que a psicologia ela tem 4 principais abordagens. A primeira eu falei da psicanálise. Bom, vamos entender então a estrutura da palavra. Psicanálise é a análise da psique, ou seja, do indivíduo, da pessoa, daquela coisa que existe dentro de você. E quem é o grande mentor da psicanálise é Sigmund Freud. Foi ele que começou a lidar com o indivíduo, observando alguns aspectos, alguns fenômenos, os quais ele pôde empiricamente comprovar os métodos que ele criou e que até hoje, inclusive, são muito utilizados, aliás, são indispensáveis na nossa psicologia, nessa disciplina tão moderna e que é tão dinâmica, né? Vamos dizer assim, no espaço e tempo. Bom, Sigmund Freud diz o seguinte: eu faço uma análise do inconsciente do indivíduo, ok? E a partir de uma livre associação de ideias ou da interpretação de um sonho, a gente começa a tratar as angústias que esse indivíduo tem. Porque angústias todos sofremos, invariavelmente.
E aí, então, se eu já tenho um problema, que é essa angústia, a questão que fica é como eu vou lidar com essa angústia. A psicanálise é um método, portanto, criado por Sigmund Freud, que coloca o indivíduo num divã de frente para uma parede de cor neutra, ou seja, para que ele possa livremente deixar as suas ideias fluírem, e quanto maior for essa liberdade de ideias, melhor para o analista, mais informações ele consegue captar, tá certo? E, eventualmente, você pode falar também de uma interpretação de sonhos, mas não essa interpretação de senso comum, que você vai ficar rico ou pobre, ou então que você vai ganhar na loteria, ou que você terá azar para sempre, ou que você vai ser enganado, ou que você vai enganar, enfim. Não. É uma abordagem da psicanálise que observa o inconsciente do indivíduo se manifestando em sonhos, né? Eventualmente, por exemplo, você consegue perceber através dos mecanismos de defesa que os indivíduos têm, em que a partir desses mecanismos eles já começam a dilatar as angústias que sofrem e, portanto, para a psicologia, os problemas que eles têm, os problemas psíquicos, os problemas que derivam de sensações, de emoções, enfim, da mente. Vejamos que mecanismos de defesa são instrumentos que o indivíduo recorre, muitas vezes naturalmente, para se proteger, para afastar ou para repelir aquilo que ele não quer experimentar. Como a gente consegue pegar isso? Um indivíduo, por exemplo, que sempre faz utilização de um exacerbado senso de humor para lidar com as circunstâncias. A psicologia chama isso de xistes. Ou então, eventualmente, o indivíduo que tem atos falhos durante o seu discurso no dia a dia, ele acaba esquecendo uma palavra, trocando por outra. São indicadores que a psicologia tem, que ela chama de atos falhos, para poder falar que o indivíduo ele pode estar com alguma angústia, estar com alguma questão lá que precisa ser tratada dentro dele. E aí, o Sigmund Freud olha então para o indivíduo a partir do seu aparelho psíquico. E o que é o aparelho psíquico? Diz-nos esse grande doutrinador da psicologia que o indivíduo ele é composto por 3 elementos. A mente humana é composta por 3 elementos: o id, o ego e o superego. Como funciona isso? Nós estamos em absoluto conflito o tempo todo, lidando com esses 3 elementos, com essas 3 caixinhas, né? E quanto maior a angústia, maior o desequilíbrio que o indivíduo tem emocional dentro do seu ego. Mas calma, vamos entender o que é id, ego e superego. Pensa comigo. Aqui você tem o seu superego. Aqui você tem o seu ego e aqui você tem o seu id. Imagina que o do meio, que é o ego, chamado na psicologia de pré-consciente, e aí um parênteses, o superego consciente, né? E o id, portanto, ele vai ser o chamado inconsciente, vamos dizer dessa forma. Ele diz assim para você, olha, dentro de você existe um ser libertinoso. Um ser que diz, vai, faz tudo o que você quer, não se preocupa. Não, imagina, não vai estudar não, você ainda tem mais 2 meses antes da prova. Ah não, aquela conta vence daqui 10 dias, eu não vou pagar agora. Ah não, não faça isso, faça aquilo, enfim. Aquele seu ser libertinoso que não está associado a um padrão rígido de regras e de horários e de deveres a cumprir e que te induz a fazer o que te der na telha. Né? A psicologia, inclusive, costuma dizer que um recém-nascido, um indivíduo que ele é puramente instinto, ele é puramente id, porque ele só corresponde aos instintos dele. Então, o seu ser, ele provoca em você uma necessidade, né? Um estímulo, e a partir desse estímulo você reage livremente, sem se preocupar se aquela coisa é certa, errada, enfim. Esse é o seu id. Na outra ponta, você tem o seu superego, que é o seu ser correto, o seu ser que coloca você dentro dos padrões de horário, de regras, de respeito a premissas e valores e normas, que diz, olha, você não quer pagar aquela conta, mas você já tem o dinheiro aí na sua carteira disponível, por que você já não paga agora e já não se livra dessa obrigação? Não deixa para depois o que você pode fazer agora, não seja irresponsável, não falte hoje na aula, é uma aula muito importante. Faça aquela ligação que você precisa fazer para pedir desculpas para as pessoas. E o seu id está do outro lado. Não, eu não fiz nada de errado, problema dos outros, eu nem quero saber. E aí você tem uma discussão entre 2 seres e que no meio desses 2 seres você tem quem? O seu ego.
O seu ego, portanto, segundo a estrutura criada aqui dentro da psicanálise, ele vai buscar trazer o equilíbrio, ele vai conciliar esses dois. Ele vai buscar sopesar e dizer, não, realmente, olha, vamos entrar no julgamento aqui e vamos pacificar o que o id está falando, o que o ego está falando, o superego está falando, qual que é a melhor alternativa para a gente resolver esse caso. Gente, acreditem ou não, isso é a mais pura verdade e acontece o dia inteiro, o tempo inteiro com você. Quer ver? Amanhã seu despertador vai tocar cedo e você vai colocar no modo soneca. E aí vai ficar na sua cabeça, você tem que trabalhar, ou você tem que sair, você tem um compromisso, e do outro lado, não, eu não vou trabalhar, não tenho compromisso agora, dá para esperar mais um pouco, e aí depois, não pode, e aí vem o ego no meio e fala, não, descansa, em vez de 10 minutos, descansa 5 e corre 5 para repor os 10, enfim. É sempre uma busca da conciliação. E aí, amarrando essa ideia, o que tem a ver, então, a psicologia com o direito? Nem sempre aquele que procura o sistema judiciário é aquele que precisa do direito. Muitas vezes ele precisa de um psicólogo, porque ele só quer desabafar, ele só quer contar os sofrimentos, as angústias, ele quer apenas colocar para fora, exteriorizar aquilo que angustiava ele, e aí ele recorre ao sistema judiciário como uma forma repressiva e revanchista de fazer valer o que seriam as suas pretensões. Claro que o direito não vai se afastar disso. Claro que o direito vai olhar o rigor da lei, e estando cabíveis todos os requisitos necessários, o processo vai acontecer. Mas muitas vezes um bom diálogo pode evitar uma discussão processual que se arrasta por anos, não é verdade? Bom, este foi o meu comparativo aqui entre direito e psicologia, numa breve explicação bem superficial sobre algumas questões dessa maravilhosa disciplina que é a psicologia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pela sua atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo.